Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Ative o sininho também para você receber as notificações de quando a mensagem for postada. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje quero ver com vocês 3 palavras que devem fazer parte da vida de um cristão. Estou falando de fé, força e união. 3 palavras fortes que, se você seguir o que Deus vai nos revelar, você irá conseguir alcançar milagres que seriam impossíveis de uma forma natural. Pergunto a vocês: livrar o povo do Egito após 400 anos de escravidão, aos nossos olhos humanos, algo possível ou impossível? Abrir o Mar Vermelho aos nossos olhos, algo possível ou impossível? Levar quase 2 milhões de pessoas pelo deserto e sustentá-las durante 40 anos, aos nossos olhos, algo possível ou impossível? Nessas 3 perguntas que fiz existem fé, força e união. A fé de Moisés em receber o chamado e obedecer aquilo que Deus o falou. A força e o poder de Deus operando maravilhas e a união do povo no deserto, apesar de haver entre eles muitos murmuradores e por isso permaneceram muito tempo lá. A palavra nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Moisés foi criado no povo egípcio e não conhecia as Escrituras. Ele foi criado até adorando outros deuses. Então pergunto a vocês: como Moisés teve fé? Moisés teve fé porque ele ouviu a voz de Deus. Prestem atenção nisso. Deus se apresentou a ele em meio a uma sarça ardente e falou com ele. Então a fé de Moisés chegou porque ele fez o quê? Ele ouviu a voz de Deus. Sendo que ali ele tinha 2 opções: acreditar no que ele estava ouvindo e fazer como Deus falou, ou achar que era tudo coisa da mente ou da cabeça dele e até duvidar de Deus. Até porque ele viveu no Egito por muitos anos e os deuses que ele conhecia pareciam ser poderosos, mas eles não eram. Então Moisés tinha 2 opções: teria que ter fé para acreditar naquilo que estava ouvindo, ou não ter fé e desacreditar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não foi isso que acabamos de ver na palavra, de ouvir? Quem falou com Moisés? Não foi Deus? Então a fé dele superou todos os medos, barreiras e até outros deuses, porque ele ouviu. Moisés simplesmente deixou Deus agir através dele. Mas isso só aconteceu porque Moisés se rendeu por completo. Se pegarmos a história, vemos que ele não queria cumprir esse chamado. Ele disse para Deus: quem sou eu para libertar o povo do Egito? Tenho língua presa, não sei me expressar direito. O povo não vai nem acreditar em mim. Faraó não vai querer liberar o povo. Ele falou tudo isso para Deus. Todas as dúvidas estavam em seu coração. Mas Deus foi falando com ele e, através da sua palavra, todas as dúvidas foram retiradas do coração dele e veio a fé. Conosco tem que ser assim: ouvir a palavra, se vier alguma dúvida, recorrer à palavra novamente, se vier mais dúvidas, recorrer novamente à palavra, até que não haja mais dúvidas no coração e a fé seja tão grande que aquilo que era impossível aos nossos olhos se tornará possível. Moisés vai até o Egito novamente. Já estava casado com filhos e volta para libertar o povo. Chegando lá, ele se apresenta primeiro ao povo e diz conforme Deus o mandou falar, e faz milagres para que eles vejam o poder de Deus. Êxodo capítulo 4, versículos 30 e 31. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam
que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Pessoas precisam, às vezes, ver milagres para poder crer, não é verdade? Moisés foi até eles e Arão disse o que Deus tinha falado com Moisés. Só que acreditaram em Moisés somente depois que ele realizou ali alguns milagres na frente deles. Isso acontece muito nas igrejas. Pessoas que querem e até precisam de um milagre em suas vidas, mas não têm fé suficiente, só começam a ter fé quando começam a ver os milagres acontecer. Isso é um tipo de fé diferente, é a fé que precisa ver para crer. A fé de Moisés foi a fé de ouvir e acreditar, confiar que Deus iria fazer maravilhas. Só que Moisés precisava mostrar a força e o poder de Deus para Faraó, para que ele libertasse o povo. E Moisés, obedecendo, fazendo exatamente como Deus falou para ele, Deus foi lançando pragas no Egito para mostrar a Faraó que os seus deuses eram nada diante dele, nada. Agora prestem atenção no que eu vou falar. Força e poder. Deus nos deu essa força e esse poder para realizarmos maravilhas também. O problema é que as pessoas não têm fé suficiente para acreditar nisso. Deus não mudou. O que mudou foi a forma das pessoas acreditarem nele. O que mudou foi a distância que há entre o seu povo, que atualmente perde muito tempo com coisas que não as aproximam dele. Antes, as pessoas tinham menos coisas para se distrair. Hoje tem televisão, cinema, redes sociais, séries, filmes, novelas e várias outras coisas que as distanciam de Deus. Como Deus pode operar maravilhas em meio a um povo que não o busca e que não tem fé? Vou bater nessa tecla. Vou falar novamente, pois isso está falando muito forte ao meu coração. Moisés não conhecia o Deus dos hebreus, ele não conhecia. Ele foi criado no Egito adorando outros deuses, mas quando ele ouviu a voz de Deus e se rendeu, acreditando e confiando que era Deus mesmo falando com ele, ele simplesmente obedeceu e creu. Quantos nas igrejas Deus fala com eles através do pastor e a pessoa desobedece? A pessoa faz tudo errado e depois acha que Deus não foi com ela. Se obedecermos à voz de Deus, ele cumpre exatamente o que ele falou. Ele fez assim com Moisés. Moisés foi. Deus demonstrou para Faraó toda a sua força e poder e Faraó libertou o povo. Mas, mesmo assim, ele endureceu o coração e foi atrás para matar todo o povo no deserto. Mas Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar. Após o povo passar, o exército de Faraó vai atrás deles. Aí Deus manda Moisés levantar seu cajado e o mar se fecha, matando a todos. Deus ali deu autoridade para Moisés e ele realizou maravilhas na frente de todas aquelas pessoas. Mas isso aconteceu porque ele obedeceu. Jesus nos deu esse poder. Vocês sabiam disso? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O faraó era inimigo do povo de Deus. Era como se fosse o diabo se levantando contra aquelas pessoas. Mas Deus mostra que não há poder que possa superar a sua força. Após todos esses milagres, o povo é conduzido pelo deserto e ali vivem 40 anos juntos, em união. Muitos ali murmuravam, mas muitos ali se fortaleceram juntos, unidos. Josué e Calebe são provas disso. Foram enviados juntamente com outros homens para espiar a terra prometida, mas somente eles dois tiveram a mesma fé de que poderiam derrotar aquele povo. Os dois, unidos na mesma fé, conseguiram derrotar os inimigos e tomaram posse da terra prometida. Fé, força e união fizeram a diferença na vida dessas pessoas. Creio eu que também pode fazer toda a diferença na sua vida, na vida de cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar.
Pai, que palavra forte. Que palavra para as pessoas poderem pegar e colocar elas aqui no coração e se agarrar a essa palavra. Fé, força e união. O Senhor mostrou que tudo isso é importante na vida do povo, na vida daqueles que seguem a Ti, na vida das pessoas que querem realmente milagres acontecendo. Que essas pessoas, meu Deus, possam, com essa mensagem, abrir o seu entendimento, que elas possam ouvir a Tua palavra e acreditar naquilo que o Senhor está falando. Se o Senhor manda uma mensagem através de um pregador, através de um profeta, de um homem de Deus, é porque o Senhor está dizendo que vai cumprir exatamente o que o Senhor está falando. O problema é que a dúvida entra no coração das pessoas, assim como entrou no coração de Moisés. Só que Moisés, todas as vezes, ele falava para o Senhor alguma coisa e o Senhor respondia, tirando todas as dúvidas do coração dele. E é isso que nós temos que fazer. Todas as vezes que a dúvida entrar no nosso coração, temos que ir até a sua palavra para que o Senhor possa tirar toda e qualquer dúvida do nosso coração. Somente assim os milagres e as maravilhas do Senhor irão acontecer. Pai, que possamos ser pessoas de mais fé, pessoas que usam a sua força e o seu poder, e que possamos estar unidos em oração para vencermos os nossos inimigos. Pai, eu te peço isso hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, que palavra abençoada que Deus nos revelou. Pega essa palavra e coloque em prática. A fé sem ação, ela é morta. Coloque em prática. Faça aquilo que Deus está te mandando fazer, porque Ele vai cumprir. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.